Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo do 9º ano de língua portuguesa. O nosso conteúdo é predicado verbo nominal. Convido você a ver o nosso objetivo da aula. Ele é reconhecer ocorrências de predicado verbo nominal. Isso mesmo. E para começarmos a cumprir esse objetivo, a realizar as atividades, temos uma imagem para reflexão. Vamos vê-la. É uma imagem chamada de Tarde de Domingo na Ilha Grande, de Georges Seurat, de 1884 a 1886. Está no Instituto de Arte de Chicago, essa obra de arte, de um pintor francês. Nós temos aqui ainda duas perguntas para refletirmos sobre essa tela. Que sensações você tem ao ver essa cena e por que você tem essas sensações? E o que as pessoas estão fazendo? Então, observe bem a cena, as pessoas, o que elas estão fazendo, as ações que podem estar realizando, o ambiente, e responda. E aí, refletiu, pensou o que as pessoas estão fazendo e como elas estão sentindo, que sensação elas estão sentindo, como estão se sentindo, que sentimento elas têm nesse momento ali. E o local, né, é uma ilha, é uma praça, é um lugar verde, nós temos acesso ao título que ajuda a saber disso também. E qual é o sentimento dessas pessoas e as suas ações? Temos sugestões aqui, garanto que são parecidas com o que você pensou, refletiu. Primeiro, as sensações. As pessoas estão tranquilas, isso mesmo. Como nós temos aqui uma área verde, as pessoas estão em um momento de relaxamento, de descanso, observando a água, algumas estão brincando, outras observando as árvores, outras sentadas. Então sim, elas estão aí tranquilas, relaxadas, descansadas. E o que elas estão fazendo? Nós também podemos dizer que elas estão passeando, as pessoas passeiam, né? Então, elas realizam um passeio, é uma atividade que podemos dizer que elas estão realizando ali. Podemos dizer, as pessoas brincam, algumas sim, algumas também as pessoas estão observando a água, outra ação. As pessoas estão sentadas, uma outra ação também. As pessoas brincam com animais. Então, as pessoas conversam, são ações que elas podem estar realizando nessa cena se ela fosse contínua, se fosse um vídeo, um clipe, não fosse estático. Mas temos esse momento retratado aqui pelo pintor. E com base nessas ideias, dos sentimentos que as pessoas têm e também das suas possíveis ações, nós temos dois exemplos para começarmos a recapitular o que é predicado verbal e nominal. Primeiro, o predicado nominal. Nós temos um exemplo aqui, utilizando a nossa reflexão sobre a tela. As pessoas estão tranquilas. Nós temos, lembrando que é uma oração, porque tem um verbo. Nós temos o verbo de ligação, estar, e vamos encontrar o sujeito, né? Já está indicado, mas vamos conferir de certa forma. Quem estão tranquilas? As pessoas, o nosso sujeito. O restante, o nosso predicado, estão tranquilas. O meu predicado, eu não tenho um verbo de ação, e sim um verbo de ligação. E junto com esse verbo, ele está ligando uma característica ao meu sujeito, que é a característica tranquilas das pessoas. Então, nós temos um predicativo, uma qualidade do sujeito. Nesse caso, com essa construção no predicado, verbo de ligação,
mais predicativo, ou seja, característica, nós temos um predicado que é nominal. Porque o núcleo, a palavra mais importante do predicado não é o verbo, e sim a característica, o nome, o predicativo. É o que nós temos aqui. Nos casos em que as orações apresentam verbos de ligação, o predicado recebe o nome de predicado nominal, pois o núcleo é um nome, característica ou estado do sujeito, classificado como predicativo do sujeito. Então, recapitulamos o predicado nominal. Agora, o verbal, também com a frase da nossa reflexão sobre a tela. Nós temos, as pessoas passeiam. Qual é o verbo? Passear, passeiam. Quem passeiam? As pessoas, nosso sujeito. Tudo o que restou, predicado. Nesse caso, nós temos apenas o verbo como predicado. Ok? Podia ser passeiam na praça? Poderia ser também na ilha, como é o título da obra? Poderia. Na ilha, na praça, na cidade, na rua, é um adjunto de lugar. Um adjunto adverbial de lugar. Então, nós temos aqui apenas o verbo nessa construção. E o verbo, mesmo que tivesse um adjunto aqui, ele seria o mais importante, porque é um verbo de ação, é um verbo nocional, que ele estabelece uma ação que nós conseguimos ter um significado através dela. Então, nesse caso, o próprio verbo é o núcleo desse predicado, é a palavra mais importante. E o que nós temos, então? Um predicado verbal nesse caso. O predicado que tem apenas um núcleo, constituído por um verbo nocional, recebe o nome de predicado verbal, é que nós temos aqui. E por que é interessante relembrarmos predicado nominal e predicado verbal se o conteúdo nosso, o nosso objetivo tem a ver com o predicado verbo nominal? Porque a somatória do predicado nominal com o predicado verbal, nós temos o predicado verbo nominal. Então, o passo a passo aí de relembrarmos é construirmos aí o conceito de verbo nominal. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos as pessoas passeiam tranquilas. Se você reparar bem, são as ideias que tínhamos nos predicados anteriores, nas orações anteriores. Nós temos o verbo passear, que é nocional, tem um significado bem claro. Quem passeiam? As pessoas, o nosso sujeito, o restante, predicado, passeiam tranquilas. Agora, no predicado, nós temos o verbo nocional, um verbo significativo, e também uma característica, tranquilas. Tranquilas, o nosso predicativo, portanto, do sujeito, porque tranquilas aqui são as pessoas, que é o nosso sujeito. Então, nós temos dois núcleos, duas palavras importantes nesse predicado, o verbo nocional e a característica, o predicativo. Nesse caso, nós temos um predicado verbo nominal, dois núcleos. Tranquilas é uma característica do sujeito, associada à ação de passear. O predicado, portanto, tem dois núcleos, verbo e predicativo. Trata-se de um predicado verbo nominal. Isso mesmo, dois núcleos, um é um verbo, o outro é uma característica, predicado verbo nominal. Vejamos uma outra possibilidade, com um predicativo que agora é do objeto, uma característica que não é do sujeito, e sim do objeto do verbo, do complemento do verbo. Nós temos também a mesma ideia, retirada da nossa reflexão, as pessoas acharam o passeio tranquilo. Qual é o verbo desta oração? Achar, acharam. Quem acharam o passeio tranquilo? As pessoas, o nosso sujeito. O restante, predicado. Acharam o passeio tranquilo. Temos um verbo nocional, então ele é núcleo nesse predicado. E também temos o tranquilo. O tranquilo, nesse caso, não são as pessoas, não é uma característica do sujeito, e sim do passeio. As pessoas acharam o passeio tranquilo, sendo um predicativo, então, do objeto. Também uma construção de predicado verbo nominal. Temos predicativo como núcleo e verbo nocional como núcleo. A atribuição do termo tranquilo à palavra passeio depende da ação do sujeito, é uma característica do objeto. O predicado, portanto, tem dois núcleos, verbo e predicativo. Trata-se de um predicado verbo nominal. Atente-se para esse conceito. Neste caso, a atribuição do passeio ser tranquilo foi dado pelas pessoas. As pessoas acharam, elas tiveram esse pensamento, essa ação de achar, de considerar o passeio tranquilo. É uma opinião, é algo subjetivo do sujeito. O sujeito atribuiu essa característica.
Não é que o passeio seja sempre tranquilo. As pessoas deram essa característica para esse objeto. Então, sempre em que tenhamos o predicado verbo nominal e tenhamos o núcleo como predicativo do objeto, o sujeito que atribuiu essa característica momentânea ao objeto. E agora nós vamos ver um comentário sobre essa obra de Georges Seurat, né, pintor francês. Na época ele causou muita polêmica por sua técnica do pontilhismo ser inovadora. Vejamos então. Quando Georges Seurat mostrou ao mundo sua obra Um Domingo na Ilha La Grande-Jatte, provou escândalo no meio artístico. Alguns críticos a descreveram como caos sobre uma tela, mas outros a saudaram como genial. Poucos previram que ela ajudaria a modificar o rumo da pintura no século XX. A técnica pontilhista de Seurat consistia em aplicar a cor à tela em pequenos pontos de cor pura, formando um mosaico que, visto de longe, criava um efeito mais luminoso e vívido do que as paletas matizadas dos impressionistas. Sua abordagem era trabalhada e científica, fundamentada no estudo da teoria das cores e da mistura ótica. Voltava sua atenção a temas urbanos e modernos. Num primeiro momento, a reação foi de ultraje, disse o curador-chefe da mostra, Serge Lemon. As pessoas acharam a tela escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra, disse. Outros a consideraram extraordinária. O estilo foi imediatamente imitado na França, depois na Bélgica, Holanda e Alemanha. Ok, percebemos aí algumas caracterizações que as pessoas atribuíram à obra do Georges Seurat, né? Então, preste atenção que isso é importante para a construção do texto. As pessoas consideraram a obra dele algumas características, atribuíram características. Isso tem a ver com os predicados nominais, verbais e também verbo-nominais. Vejamos o exercício de número 1. O que justifica o escândalo ocasionado pela obra de Seurat? O assunto problemático, a inovação na forma de pintar ou o uso de cores opacas, sem luz? Justifique. Então, respondeu qual daquelas ali? A obra de Seurat, o assunto problemático, a inovação na forma de pintar ou o uso de cores opacas, sem luz? Foi o escândalo, o motivo da polêmica dessa obra. Se você respondeu a inovação no modo de pintar,
pois utilizava-se do pontilhismo com cores puras, criando um efeito mais luminoso do que a técnica utilizada pelos impressionistas, é a sua resposta correta. A forma, o pontilhismo, a forma inovadora, a técnica nova, foi o que causou espanto, polêmica nos críticos. E agora vamos ao exercício número 2. Temos aqui 2 trechos, e sobre esses 2 trechos, letra A. Quais são os termos usados para caracterizar a obra? Letra B. A que palavras esses termos estão associados? Como elas são classificadas? Responda. Respondeu, conseguiu identificar quais são as características dadas à obra, atribuídas à obra, e também que palavras foram utilizadas para antecipar, acompanhar essas características? Vejamos. Nós temos como características: letra A, escandalosa, incompreensível, bizarra e extraordinária. Essas características estão relacionadas a que palavras na frase, nas orações, nos predicados? Então, escandalosa, incompreensível e bizarra estão relacionadas à palavra tela. A tela é escandalosa, ela também é incompreensível e bizarra na visão dos críticos. E também, extraordinária é o pronome a, que nós temos aqui para evitar a repetição de tela novamente ou obra novamente. Nós temos o pronome a. Outras a consideraram extraordinária. Esse a é a tela que apareceu novamente. Como característica, nós temos a palavra extraordinária. E com essas ideias das características que acabamos de relacionar e as suas palavras também, vejamos uma reflexão. Esses predicativos produzem uma caracterização objetiva ou subjetiva? Justifique. Então, a atribuição de escandalosa, incompreensível, bizarra ou extraordinária é subjetiva ou objetiva? Nós temos uma caracterização subjetiva, porque indicam um juízo de valor que é pronunciado pelos verbos achar e considerar. Esses verbos achar e considerar mostram uma atribuição das pessoas, a opinião das pessoas, um juízo das pessoas, dos críticos, que acharam isso, julgaram dessa forma. Então é algo subjetivo, que dependeu de cada um que estava observando a obra. Exercício número 3. Temos aqui em destaque novamente os trechos com as características e também as palavras tela e a. E as perguntas. Letra A. Como são classificados esses predicados? Letra B. Como você chegou a essa resposta? Reflita e responda.
Respondeu? Vamos conferir essa resolução. Lembrando, você deve ter observado o verbo, o complemento do verbo e as características para classificar esse predicado. Então, nós temos aqui predicados que são verbos nominais. Verbos nominais. Por quê? É a nossa resposta da letra B. Os predicados são compostos de dois núcleos: predicativo do objeto, escandalosa, e o verbo acharam. Predicativo do objeto, extraordinária, e o verbo consideraram. Isso mesmo, vejamos aqui em detalhe. Nós temos o verbo acharam. Acharam o quê? A tela. A tela, nosso objeto do verbo. A tela é como? Escandalosa, característica da tela. Predicativo do objeto. Então, temos verbo nocional, núcleo. Temos característica do objeto, núcleo, verbo nominal. No segundo exemplo, nós temos a, para evitar a repetição da tela. A tela foi considerada extraordinária. Consideraram verbo nocional, núcleo. Tela, nosso objeto, temos como característica a esse objeto extraordinária, predicativo do objeto, outro núcleo, dois núcleos, predicado, verbo nominal. Agora, com essa ideia, vamos identificar uma frase, uma alternativa em que tenhamos um predicado verbo nominal também, com dois núcleos, verbo significativo, nocional e predicativo. Letra A. Devolva as telas ao pintor. B. Alguns críticos ficaram insatisfeitos. C. Ele estudava as cores. D. A crítica não o deixou preocupado. Responda. Identificou, conseguiu classificar qual é o predicado verbo nominal dessas alternativas? Nós temos aqui a letra D como resposta correta. A crítica não o deixou preocupado, porque nós temos dois núcleos, lembra? Nós temos o verbo deixar, verbo nocional, e uma característica, preocupado, característica de quem? Do o, que é um pronome, não deixou ele preocupado, né? O o aqui faz o papel de um nome, do pintor no caso. Então, temos dois núcleos, o verbo nocional, deixar, e a característica preocupado, predicativo do objeto, como predicado verbo nominal, resposta da nossa pergunta. Letra A, nós temos apenas um predicado verbal, apenas ação. Letra B, nós temos apenas característica. Então, nós temos um predicado nominal. Letra C, temos ação novamente, predicado verbal. Resposta certa mesmo, então, letra D. Chegamos ao fim e o que aprendemos nesta aula? Realizamos a leitura de comentário, reconhecemos predicados verbos nominais. Agora sim estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!